A Pevida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você. Eu vou falar uma coisa só para vocês. Uma coisa que eu julgo sumamente importante. Eu estou hoje aqui para conversar com um fiel representante da comunicação na Amazônia, mas o que há de importante mesmo em tudo aquilo que ele faz, e eu estou dando a minha opinião, lógico, é porque eu conheço o nascedouro da comunicação dele. Ele é um profissional forjado, nascido no rádio. Ele é uma pessoa que nasceu para ser radialista e a paixão dele, que ele não disfarça e que todo mundo que o conhece sabe, está no rádio. Eu estou falando do repórter Luiz Moraes. Luiz Moraes é o seguinte, ele faz um périplo, ele faz incursões pelo interior do estado do Amazonas, em busca de matérias que sempre trazem revelações da magnífica e maravilhosa Amazônia. Sempre trazem revelações que nos enchem de orgulho, porque é através das reportagens de Luiz Moraes que a gente aprende muita coisa sobre a Amazônia, mas da forma que ele transmite para a gente. Em loco, ele está lá. Ele está mostrando aquilo que poucos conhecem e, ao mesmo tempo, definindo essas coisas para a gente. E eu trago o Luiz Moraes aqui, não só pela sua capacidade, não só pela sua importância como um grande protagonista do rádio e da televisão no Amazonas, mas também porque neste último dia 13 de fevereiro, o mundo celebrou o Dia Internacional do Rádio. E o Dia Internacional do Rádio surgiu através da Rádio das Nações Unidas, que foi criada no dia 13 de fevereiro de 1946. E por causa disso, esse dia foi escolhido para ser o Dia Mundial do Rádio. E uma coisa interessante é que eu vivenciei uma época, não sei o Luiz, porque ele é novinho, entendeu? Ele não vivenciou umas coisas que eu vivenciei. Pelo seguinte, teve aí uma época que disseram que por causa da internet, por causa das inovações tecnológicas, o rádio ia acabar, que não ia mais ter rádio. Como acabaram os CDs, acabaram os long plays, mas o rádio não acabou, pelo contrário. Na minha opinião, o rádio se reinventou de uma forma fabulosa, magnífica. Hoje, quando eu estou no rádio, no meu programa de rádio, lá na Rádio Verde Oliva, ou na Rádio CBN, as pessoas estão me ouvindo nos seus carros, mas antes me ouviam na cozinha das suas casas. Antes eu mandava oi para a Dona Maria e hoje eu mando oi para os condutores de Manaus que me ouvem nos seus carros e ainda me mandam. É uma moda maravilhosa. Me manda uma foto do painel do rádio para provar que está na 98.3 ou na 101,5. Então, gente, tá aí, a minha homenagem ao rádio é essa conversa que eu vou ter com o Luiz Moraes a partir de agora. Meu querido amigo, repórter, grande profissional da comunicação no Amazonas, Luiz Moraes, seja bem-vindo à Hora do H. Humberto, agradeço inclusive a sua generosidade, porque eu lembro de você... Ainda eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos. Não é que você seja velho, não. Não, velho, não. É que eu comecei cedo a trabalhar na Rede Amazônica, entrei lá com 14 anos de idade. É verdade, né? É verdade. E aí a gente pegou e... E foi lá que nós nos conhecemos, né, mano? Foi lá que a gente se conheceu. E você era envolvido com turismo. Sim. Muito com turismo. Inclusive eu entrei na Rede Amazônica com um programa especialmente turismo. Tu lembra? Lembro. Lá na Carvalho Leal. Né? Na época que nós éramos bandeirantes. Sim, Bandeirantes, isso mesmo. Transmitimos a Bandeirantes.
Mas, Humberto, olha, uma alegria, é a segunda vez que eu estou aqui, né? A primeira foi em 2018. É mesmo, já faz tanto tempo assim, Moraes? Assim, eu estava até contando para ele e que assim, eu te veio aqui porque eu tinha me candidatado a deputado estadual. E você gentilmente meu amigo me convidou para me dar uma oportunidade para falar sobre o que a gente queria fazer, né? Então, eu vim naquela época, deu uma repercussão maravilhosa, que gente bom, que não Moraes. sabia nem que eu era candidato, nem nada. E assim, só que eu não disputei, porque você disputar a eleição no Amazonas sem dinheiro, pode esquecer, não é fácil, nem não, oposição. Não, né? Nem partido de esquerda, ninguém consegue fazer campanha nenhuma. Até porque você tem que contratar as pessoas para trabalhar. Sim, claro. E tem que pagar, muito justo, né, que as pessoas trabalhem e recebam. Eu já fiz muitas campanhas para muita gente. Recentemente estive aqui com você acompanhando o José Melo. O professor José Melo, é isso mesmo. José Melo não conseguiu se eleger porque não liberaram a candidatura dele. Quando liberaram, foi num domingo e a eleição era no outro domingo. Em cima do laço, né? Em cima do laço, não tinha mais condições. Mas a alegria estar aqui com você. Moraes, a alegria de te receber, você sabe disso. Eu gostaria de saber o seguinte, Moraes. Você, para mim, é um ícone do rádio no Amazonas, você é um dos grandes desenhistas do passado e continua desenhando a história do rádio no presente. Mas hoje você está com uma levada que eu acho fenomenal. Você está viajando pelo interior do Amazonas, mas tu já fazes isso há algum tempo, não é de hoje que tu fazes isso, não. Mas eu tenho te visto passeando pela Amazônia, desvendando a Amazônia, e inclusive já fiz 3 comentários na CBN, graças a matérias que você me alertou a respeito lá das laranjas em Rio Preto da Eva e do café no Rio Preto da Eva e do mel lá no, em Boa Vista do Ramos. Boa Vista do Ramos. Me diz uma coisa, Moraes, o que você tem de boas notícias sobre o que está sendo produzido, feito na Amazônia e o que a gente não sabe e que não nos chegam aqui essas notícias do que está acontecendo no interior? Porque as notícias que chegam aqui mesmo, onde você está, é de que o interior está largado da breca, o interior continua a mesma coisa, não existe desenvolvimento, não existe oportunidades, não existe internet, não existe nada no interior. Fala pra gente das suas experiências, Moraes. Nós temos algumas regiões do Amazonas que realmente vivem vamos dizer assim, situação econômica ruim, social também. Eu vou usar as palavras do bispo, do ex-bispo do Alto Solimões, que faleceu, né, Dom Alcimar Caldas Magalhães. E ele dizia, o Alto Solimões ele vive uma inércia econômica e um isolamento social. Na época, o Alto Solimões, que compreendia Fonte Boa, Jutaí, Tonantins, quando foi isso, Santo Antônio do Sá, mais ou menos no ano 1999. Sim. E naquela época, realmente 250 mil pessoas viviam na inércia econômica e no isolamento social, porque o celular havia chegado, mas tinha município que não tinha ainda celular. Então, o problema da economia é que os governos tinham feito muito assistencialismo e isso impedia das pessoas ter livre iniciativa, serem proativas para produzir. Anteriormente, na década, até o final da década de 80, as pessoas produziam muito, mas só que era naquele sistema de escambo, né? Sim. Os produtores iam na cidade, trocavam farinha, trocavam os não havia um produtos, escoamento profissional, nada disso. Trocava galinha, trocava pato, trocava porco por outros alimentos, né? Porque aquilo que elas não produziam. E eu vivi isso. Eu nasci num seringal chamado Chapuri, no Alto Rio Tarauacá. Chapuri é o nome de um município do Acre, muito conhecido. Sim. Mas esse seringal Chapuri foi onde eu nasci. Hoje é bem próximo do município de Jordão, que o ex-governador Jorge Viana criou.
Então, quando eu nasci, quando eu era criança, que no interior, 2 anos você já entende a vida, porque você já está em atividade, e ali no seringal, que meu pai era seringueiro, meus irmãos eram seringueiros, eu fui seringueiro até os 11 anos de idade, dos 4 aos 11 anos de idade. Então você via isso, nós produzíamos, além da borracha de seringa, nós produzíamos farinha, produzíamos subprodutos da cana-de-açúcar, como rapadura, afininho, mel de cana e outros produtos. E a gente trocava isso. Além de consumir, a gente trocava, né, por outros produtos, como tecido para fazer roupa. Sim, sim. A gente trocava esses produtos por uma lata de leite condensado. E vocês trocavam com o quê? Com os regatões? Com os regatões. Regatões, né? Por exemplo, para chegar lá no município onde eu morava, da cidade de Itarauacá até lá, eram num barco normal, sem ser esse barco grande nosso aqui. Lá os barcos são menores. Sem ser esses barcos de linha, né, que nós chamamos. O rio lá é estreito e a correnteza é forte. E tem muita curva. Então os barcos são menores, com aquele rabetão que lá eles chamam de burro preto. Né? Uhum. Então eram 3 dias da cidade de Itarauacá até lá o seringal. Depois nós baixamos para um seringal que o pai do João de Mendonça Furtado, o seu Alton Furtado, deu para o meu pai. O João de Mendonça Furtado é quem deu o nome aqui ao Clube do Trabalhador. Pois é. Não é isso? Isso. Então o João de Mendonça Furtado aqui, ele foi prefeito. Sim. Ele foi superintendente do SES muitos anos, Sim. foi presidente da Federação da Indústria do Estado do Amazonas, da FIAM. E ele deu esse seringal chamado Apudi para o meu pai. Primeiro ele deu um chamado Marona, mas meu pai não gostou, tinha muita taboca, tinha muitos animais ofídicos, serpente e tal. Sim, sim. Mas o Apudi era bacana, tinha muita caça, tinha mais ou menos umas 30 estradas de seringas nativas, estradas de seringueiras nativas. E lá a gente se fixou. Saímos de lá porque o quilo da borracha da Amazônia chegou ao patamar de $42 o quilo. Quando foi mais ou menos em 73, por aí, 71 a 73, o quilo da borracha caiu para 48 centos de dólar. Puxa vida. Aí tudo que foi seringalista, seringueiro, abandonaram seus seringal. Eu só tenho uma sobrinha que mora nesse seringal hoje. Um seringal enorme, que foi feito a topografia. Porque não ficou nada, não sei as árvores, ficou, né? as pessoas que moram lá e tal, aqueles seringueiros que se mantiveram lá. Então, o interior hoje ele pode produzir. Nós temos no Amazonas, no sul do Amazonas, que já enfrenta o boom da pecuária elite, pecuária de corte, pecuária de leite, a produção de grãos. O sul do Amazonas é aquela região lá para o lado de Porto Velho, não é isso? Dali, Apuí, o Maitá, sim, sim. O oeste o sul de Manicoré, que é um distrito comunitário chamado de Santo Antônio do Matupi, que a gente chama de 180, que ele fica na Transamazônica. Sim. E tu consideras essa região que tu conhece também como um polo produtivo? Boca do Acre, Canutama, aquela região ali, Lábrea. Estão produzindo muito lá? Produzindo muito. Então é ali que está o boom do agronegócio no Amazonas. Depois a gente vem aqui para o Médio Amazonas, que muita gente chama de Baixo Amazonas, né? Que é ali Maués, Parintins, Barreirinha, o Inhamundá, que ali tem boa pecuária, tanto de bubalinos, búfalos, como também de caprinos. Essa já é uma outra atividade, né? Já é mais a pecuária, né? E eles utilizam muita várzea, né? Então, para fazer a pecuária. Temos os arredores, Figueiredo, que tem uma pecuária muito boa, tem uma fruticultura muito boa, tem uma piscicultura boa. Temos Altasa, que tem uma pecuária de leite maravilhosa, tem queijo bom. E tudo crescente? Está tudo crescente, ainda desenvolvendo? Tudo crescendo. Olha, o amazonino, quando criou o terceiro ciclo, ele fez uma coisa interessante. Uma vez eu e o Dom Alcimar, numa comunidade que ele tem lá, que a diocese tem, chamada Porto Paz, que de lá a gente avista Benjamin Constant.
é Tabatinga, do lado da margem esquerda, descendo o rio, e Benjamin fica na margem direita, mas já no rio Javari. Então de lá a gente vê as casas lá de Benjamin Constant, porque ela fica próximo da boca do rio, como a gente fala. E ali, eu me lembro que eu estive lá em 95, fui fazer uma reportagem lá em Tabatinga, sobre turismo. Havia o projeto Calha Norte e tal, aquela coisa toda, desenvolver turismo para desestigmatizar Tabatinga como rota do narcotráfico. Então, queria investir no turismo para atrair. E lá o Dom Silmar me levou, disse, olha, veja como é que as pessoas passam. Quinta-feira, a partir das 2 horas da tarde, lá é 1 hora menos, que é o horário do Acre, e ali a gente via as pessoas remando, vindo de Belém de Solimões, de São Paulo de Olivença, de Amaturá, de Santa Cruz. Atravessando o rio. Subindo o rio. Subindo o rio. Para trazer suas mercadorias para vender no porto de Tabatinga. A rema. Olha só. Quando o Amazonino assumiu, em 95, 2 anos depois eu fui para lá. Aí o Dom Silmar disse, vamos passar uma noite lá em Porto Paz de novo. E nós fomos. E nós chegamos lá nesse mesmo horário, algo em torno de 2h30, 3 horas da tarde. Ninguém vinha remando mais. Motorzinho de rabeta. Pec-pec. Não é? Pec-pec. Que ele distribuiu. para muita gente. Eu me lembro disso. Aquilo ali foi uma, assim, o bispo chorava, né? Que interessante, lágrimas, né? Então, ali começou. O Eduardo Braga veio e criou um programa chamado Zona Franca Verde. Sim, sim. O que o Zona Franca Verde fez? Melhorou os produtos. Por exemplo, a qualidade dos produtos. Qualidade dos produtos. Por exemplo, o cara fazia aquela farinha caroçuda. Hoje tem ela para vender a caroçuda, mas é porque as pessoas pedem. As pessoas gostam. Mas ele desenvolveu, ele treinou o pessoal do IDAM a aprender e aprender como se faz a farinha ova de peixe lá de Uarini. Sim, sim. Que é famosa. Aí os técnicos é famosa IDAM, e gostosa. Os técnicos do IDAM espalhados em todo o interior, eles levaram essa tecnologia. O que é a tecnologia? Acrescenta 2 objetos na casa de farinha. Uma bacia, pode ser uma gamela de madeira, uma bacia de madeira, e um bolador, que na verdade é um negócio redondo de madeira. Você tem uma abertura aqui, você abre e coloca a massa da mandioca e decanta ela todinha. Aí você dali, você já leva ela para o forno. Entendi. Do forno, ela já se transforma, ela já vem com aquela ovinha. Sim. Aí você tira aquela farinha do forno e joga na bacia. E você joga uma lona no chão, joga a bacia para cima, o pó cai na lona e fica só a ovinha dentro da bacia. É assim que é feita a farinha do Arini. Do Arini, Então, ela é um trabalho que foi um padre que ensinou os moradores do Arini. Acho que foi o padre Felipe. Que bacana. Entendeu? Só que o prefeito não gostou, que o padre também já estava fazendo outras coisas. Estava pensando em ser prefeito. Não, ele não queria ser prefeito, mas o prefeito achou que ele podia ser um concorrente. Estava muito... Moraes, me diz uma coisa, e Rio Preto da Eva, o que está acontecendo? Porque lá agora tem café, estão plantando café, as laranjas de Rio Preto da Eva fazem sucesso, inclusive tem até denominação de origem já, selo de denominação. IG, né? É indicação geográfica. Tem as questões das bananas e tudo. O que está acontecendo de magnífico em Rio Preto da Eva, hein? Rio Preto, por ser próximo de Manaus. Bem aqui, né? Então, na verdade, Rio Preto está a 58 quilômetros de Manaus. Porque o quilômetro 0 da M10 é aqui da Praça Nossa Senhora de Nazaré. Bem aqui na vila? Onde o Dr. Felipe frequentava. Sim, aquela igrejinha lá. Aquela igrejinha ali no Anjo Ramazotti. E ali, quando a gente chega lá na barreira, já está no quilômetro 20. Já está contando, né? Está contando a partir de lá. Então, por ele estar muito próximo de Manaus, e na verdade a região, o território de Rio Preto, ele começa no 53.
né, da M10, no quilômetro 53. Rio Preto ele começou sendo a terra da laranja. Sim. Sim. Aí, em seguida, a terra da piscicultura, a criação de peixe em cativeiro. Era a criação de peixe em tanque escavado, aqueles açudes, canal de igarapé e tanque-rede, ou seja, gaiolas. Sim. Que era lá no Iporá, aquela região do Exército, que eles, para não tirar os moradores de lá e ali fomentar o tráfico de drogas, outras coisas lá, eles mantiveram os moradores tradicionais e colocaram lá mais ou menos 3.000 gaiolas lá para eles criarem matrichão em tambaqui. E deu certo. E deu certo. Aí veio a banana. Sim. A banana que chama de banana clonada, que são as bananas que a Embrapa desenvolveu, porque nós não conseguimos mais cultivar a prata e a maçã. Porque deu a cigatoca negra, que é um mal do Panamá, e nós não conseguimos cultivar. Então a Embrapa desenvolveu outras variedades, outros tipos de bananas, e lá eles desenvolveram. Em seguida veio o açaí. Rio Preto tem Rio Preto da Eva está produzindo açaí. Muito açaí. De boa qualidade. De excelente porque aqui qualidade. no Amazonas tem um negócio. Lá em Tefé é o melhor do mundo. Lá em Maués, eu fui em Maués, é o melhor do mundo. Lá em Codajás é o melhor do mundo. Humaitá. Humaitá é o melhor do mundo. É realmente fantástico isso. O melhor açaí é o nativo. É o nativo. É o nativo. E lá em Rio Preto da Eva é esse o açaí que Não, ele é o porque tem o cultivado. açaí paraense e tem o açaí brasileiro, amazonense. Hoje o que se consome mais é o pai d'égua. O nome do açaí é açaí pai d'égua. O nome Coisa linda. dele é pai d'égua. Ele tem três pezinhos na torceira. E ele é baixinho, que a gente chama de precoce e anão. Precoce porque ele começa a produzir mais rápido. Normal o açaizeiro produzir com 2 anos e meio. Esse já produz com 1 ano e meio. 1 ano e meio o pai d'égua já está produzindo. Que é chama-se de Euterpe oleracea. Ok. Então, que é ele lá. Aí tem o Jussara, que é o nativo, que ele é uma planta só. É aquele bem alto. Ele pode ser alto, pode ser pequeno. Sim. Né? Então, esse é o melhor açaí. Ele é rico em antoncionina. É o melhor açaí, só me esclarece isso, porque eu ouço tanta história. É aquele que é um negro arroxeado, eles dizem que é esse o bom. Tu concordas com isso? Esse que é o Ele é bom. um negro, mas assim, tendendo pro roxo já. Você gosta de vinho, e você sabe, é o açaí que tem cor de vinho. Entendi. Vamos ver, vinho, Olha que lição. Sevilha. Sim, Vermelho Sevilha. Eu não me pergunto o que é isso, porque eu sou daltônico, então eu falo porque são os especialistas da Embrapa, do INPA que falam. Então eu conheço bem esse aqui, o azul. Entendi. As cores predominantes. Moraes, onde é que as pessoas podem ver as tuas reportagens? Porque tu fazes reportagem toda semana. É no Amazonsat, né? Bom, tem um programa... Viagens pelo Amazonas? Caminhos da Amazônia. Caminhos da Amazônia. Caminhos da Amazônia, no Amazonsat. E também... Quais são os dias, Moraes? O inédito é domingo às 6 da manhã, mas ele reprisa a estreia, né? todo dia. Todo dia reprisa. Reprisa, eu não sei dizer o horário. Entendi. Aqui. E a gente também vai começar a fazer, a pedido do Paulo Fernandes, que é o diretor-geral de jornalismo da Rede Amazônica, vamos voltar a fazer matéria para a TV e também para o jornal... Para a TV Amazonas. E para o jornal do Amazonsat vai voltar o Amazônia News. Vai voltar o Amazônia News? Muito bacana. Ele me mostrou, inclusive, os estúdios, onde é que vai ser. Aliás, ele está com uns 20 estúdios novos, né? O que o rádio significa na tua vida? O rádio é um sonho de criança de 5 anos de idade. Lá no Acre, lá nesse Seringal Apodi, a gente só ouvia a Voz do Brasil. Meu pai tinha um rádio sempre. Meu pai tinha um sempre também. Eu acho que todo pai daquela época tinha. Era desse tamanho teu? Era esse tamanho assim? Desse tamanho mesmo. Tinha aquele negócio. Para localizar. É isso mesmo. E a gente ouvia ou pela Rádio Rio Mar de Manaus ou pela Rádio Difusora do Acre, a Difusora Acreana. Ondas tropicais. A Acreana. A Acreana lá era ondas médias e curtas. Ondas médias e curtas. Era.
Então a gente ouvia a Voz do Brasil. E às vezes nós chegávamos do roçado, ou lá do engenho, ou mesmo a gente ia caçar, a gente caçava para comer. E no final da tarde, ali, 15 para as 5 da tarde, que lá em Brasília era às 7 da noite, Sim. Meu pai ligava o rádio, enquanto a gente ficava ali, comendo alguma coisa que a mamãe preparava. Mas vocês ouviam o rádio todo dia, Aí a gente ouvia todo dia a Voz do Brasil. Todo santo. E aí, o interessante era assim, o cara era 2 apresentadores, e o cara chegava e dizia assim, em Brasília, 19 horas. Aí entrava aquela música, né? Tal. De Carlos Gomes. Eu conseguia, era aquela mesmo, aquela... Não é de Carlos Gomes? Aí um dia eu disse pro meu pai, 17 filhos. E eu subindo era o 3º. Pai, eu quero ser igual a esse homem. Um dia eu vou ser. Eu vou ser locutor de rádio. Esse homem. Aí meu pai não costumava rir. Aí ele olhou pro meu irmão, um dos irmãos do meio, que era a afinidade dele, o Venâncio, que até faleceu. Ele disse, olha aí, Venâncio, ele nem sabe onde esse cara está, onde esse homem está. Olha só. E o meu irmão, ele não falava muito pouco, ele tinha um problema de língua presa. Aí ele fez olhar para mim e eu fiquei quieto. Aí no outro dia, outra vez, ele disse, meu filho, esse homem fica em Brasília. Meus pais, se for preciso, eu vou lá. Eu vou lá em Brasília. E não é que eu já me encontrei contigo em Brasília uma vez, lá em Brasília, mas rapaz, que coisa, tu foste lá. Quando eu cheguei, quando aconteceu isso, meu pai se desesperou, se desencantou. Meu pai reuniu todo o dinheiro, os cruzeiros que ele tinha aqui naquela época. Cai fora daqui. Levou todos os filhos para a cidade de Tarauacá, ficamos uma semana. Ele fretou 6 aviões, porque tinha os agregados, né? Aí viemos para Rio Branco, ficamos 10 meses em Rio Branco. Depois pegamos aviação Andorinha para Porto Velho pela 319, que é meu sonho. A ex-estrada. Nós temos uma ex-estrada, sim. E nós viemos chegando em Manaus em 75. Graças a Deus. E fomos trabalhar na olaria do João Furtado, lá do outro lado do Rio Negro. Graças a Deus. 8 meses viemos para Manaus, fomos morar no Coroado 3. E lá foi quando eu fui fazer uma ficha. Eu fiz uma ficha lá no escritório da Rede Amazônica, no centro. E o resto é história. O resto é história. E assim... Você se tornou um dos favoritos do doutor Milton Cordeiro. Vou logo te dizendo... Eu gostava dele, mas ele gostava muito de ti. A minha afinidade era mais com o doutor Felipe. Eu sei disso, eu sei. Moraes, vou falar uma coisa só para você. Muito obrigado. Que bacana que eu te recebi aqui. E eu estou muito feliz em sair dessa entrevista, mais feliz do que eu entrei. Eu estou muito feliz. Obrigado, meu irmão. E se tu encontrares o Wagner, dá um abraço no Wagner, porque o Wagner me abandonou total. Eu vou mandar, vou pedir. Ele deve estar lá em Tabatinga, não sei. É Benjamin Constante. Benjamin Constante. Wagner arranjou uma namorada, professora doutora da UFAM, a professora Alderlene. Pronto. E lá ele está... Eu vou mandar essa entrevista, tu vai receber e tu manda para ele. Vou. Tá? Manda um recado para ele, porque Wagner é o seguinte, ele não... Ele está lá no isolamento. Tá bom, então eu tenho um recado para o Wagner. Wagner, é o seguinte, meu recado para ti é assim, não me liga, deixa que eu vou te ligar, tá? Aguarda. Moraes, obrigado. Obrigado, Humberto, obrigado mais uma vez. Viva o rádio, né? Obrigado pelo Holanda ter deixado você me chamar. Ele deixou. Quando eu falei que era você, ele falou, chama logo. Chama logo. Ei, viva o rádio. Beto, Belo, finalmente me chamou. Gosto de você. Obrigado. Também como músico, viu? Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Mas você como músico. Obrigado. Vai me ver sexta-feira agora, lá na Débora Gran Cru. Eu vou estar lá, tá? Com a minha banda. À noite? Lógico, eu só toco jazz e bebo vinho à noite. E quando é que Jesus volta? Não vamos falar sobre isso. Não vamos falar sobre isso. Abraço, querido. Obrigado. Tudo de bom para ti. Obrigado. Ele é menino de Jesus, esse aqui. Esse aqui é. Gente, até amanhã. Obrigado pela companhia. A Apivida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você.